Solo Leveling, capítulo 220, parte 1. Os governantes estavam pedindo perdão ao Soberano das Sombras? Eles ocupavam uma posição extremamente vantajosa. Se eles quisessem, eles poderiam ter enviado o Soberano das Sombras de volta a Vazio. Mas em vez disso, eles desejavam apenas fazer as pazes com ele. Esta foi a sua própria forma de mostrar respeito por um camarada que nasceu junto e ao mesmo tempo, bem como pelo maior guerreiro que uma vez já esteve a seu lado. Embora o Soberano das Sombras nunca tenha sido seu líder, seus camaradas os respeitavam muito, e foi por isso que eles ignoraram o comando de seu líder atual, o fragmento da luz mais brilhante, para se livrar do Soberano das Sombras. A gente não tem motivo para lutar um contra os outros. A voz enfurecida do Soberano das Sombras ressoou por toda a terra a seguir. Como assim não temos motivo para lutar? O soberano se abaixou e com força puxou a gola do governante que estava ajoelhado pedindo perdão. Vocês não prejudicaram nosso mestre com suas espadas e lanças? Vocês não mataram um ser absoluto? E agora você me vem com essa que a gente não tem motivo para lutar? Ele também era o nosso mestre. Sim, eu sei, e é exatamente por isso que seus crimes são ainda mais hediondos. Os governantes mantiveram uma atitude cortês mesmo em relação à fúria do Soberano das Sombras. O Soberano das Sombras ergueu a cabeça e descobriu que vários soldados alados vestidos de prata se reuniram ao redor dele antes mesmo que ele percebesse. Eles estavam olhando em sua direção com expressões preocupadas em seus rostos. Esses eram soldados verdadeiramente leais. Como ele poderia não perceber o que eles sentiram vendo seus companheiros morrerem na mão de seus inimigos? Afinal, foi ele quem liderou esses inúmeros soldados nesse campo de batalha que derramou sangue. A gente só queria terminar essa guerra, e finalmente a gente tem oportunidade para fazer isso. Isso mesmo, você pode finalmente acabar com esta guerra. O Soberano das Sombras largou o governante e pegou a sua espada que ele havia jogado para o lado, e fez o anjo agarrar o cabo de sua arma. Me acerte com esta espada, perfure o meu coração com suas lanças, esse é o fim que você busca tão desesperadamente. Com este ato você finalmente se tornará o vencedor dessa guerra. A espada caiu sem força da mão do governante e bateu ruidosamente no chão. Apenas uma voz suplicante voltou em sua direção. Por favor, você pode nos perdoar em seu coração? Infelizmente, esse apelo sincero atingiu o Soberano das Sombras com mais dor do que qualquer arma conhecida pelo homem. Depois que ele perdeu seus subordinados, depois que ele perdeu seu mestre, e depois que mesmo ele foi preso na escuridão, a única coisa que o motivou a continuar foram os pensamentos de vingança. O desejo de se vingar o ajudou a resistir até agora. Ele liderou o exército dos mortos com o pensamento singular de fazer os governantes pagarem por suas traições. Mas agora, como ele poderia continuar a odiar aqueles que estavam pedindo seu perdão a fim de salvarem seus próprios soldados desse ciclo de matança interminável? Afinal, tanto ele que lutou para proteger o seu mestre, quanto esses governantes que lutaram para manter seus subordinados vivos, foram vítimas da crueldade do destino, não foi? A verdade é que esses anjos ajoelhados não eram seus inimigos detestáveis, mas sim seus camaradas que passaram pelo inferno juntos. Com isso, a única razão de sua existência se foi. O Soberano das Sombras gritou para os outros soberanos como se estivesse vomitando sangue. Venham! Me matem! Ele prefere voltar para o abraço do vazio e descansar por toda a eternidade enquanto se esquece de tudo o que aconteceu. Após o miserável grito de súplica do Soberano das Sombras para ser morto, nenhum dos governantes se moveu 1 centímetro. Não, eles permaneceram ajoelhados com suas cabeças pressionadas no chão assim como estavam no início. O Soberano das Sombras levantou sua cabeça em seguida. Todos os soldados vestidos de pratas que flutuavam no ar lembraram do maior guerreiro que uma vez agraciou aos céus aos seus lados. Os soldados vestidos de pratas que flutuavam no ar colocaram seus punhos em cima de seus corações e abaixaram suas cabeças.
Embora eles tivessem que lutar contra ele por causa de ideais divergentes, eles ainda não haviam esquecido de sua admiração por ele em seus corações, e consequentemente prestaram o máximo de respeito. O número de soldados dominou totalmente o céu, e quando todos abaixaram suas cabeças e prestaram respeito para o soberano das sombras, ele parou silenciosamente de observá-los e se virou para sair. O Rei da Morte saiu de cena. Ele desapareceu completamente sem deixar vestígios. Os remanescentes derrotados escaparam para a fenda entre as dimensões com suas forças restantes. Jin-Woo apenas observou o soberano e seus exércitos derrotados escapando pelo enorme portão e ficou totalmente pasmo. A escala dos remanescentes derrotados era tão grande. Ele não conseguia nem imaginar de quantos soldados de ambos os lados tiveram que ser sacrificados em prol do entretenimento do ser absoluto. Ele meio que entendeu de onde esses governantes estavam vindo quando se rebelaram contra o governo de seu mestre. Mas foi então, o soberano das sombras que se isolou dos assuntos mundanos apareceu diante dos outros soberanos novamente. Quando o soberano das sombras e o soberano das presas bestiais se encontraram, os outros ficaram extremamente tensos com a possibilidade de haver outro conflito violento. Mas, devido à intervenção do Imperador Dragão, o temido evento não aconteceu. Agora é a hora de reabastecermos nossos exércitos. Eu entendo a história entre vocês dois, mas não vou permitir que uma briga aconteça. O Imperador Dragão aceitou o Soberano das Sombras de volta ao seu rebanho mais uma vez e de braços abertos. Ji-Woo engoliu a sua saliva de forma nervosa enquanto observava o Imperador Dragão em sua forma humana. Ele estava ciente do fato que a figura diante de seus olhos não era nada mais do que um fragmento das memórias do Soberano das Sombras, mas ainda assim... Então, é esse o Rei dos Dragões Furiosos, o chamado Soberano da Destruição? O nível insano de poder emanado de nada mais do que apenas um clarão fez até os dentes de Ji-Woo baterem. Tendo evacuado para a fenda entre as dimensões, os soberanos evitaram a detecção dos governantes e procuraram um novo mundo onde eles alimentariam seu exército novamente. Ah, era um lindo planeta azul brilhante sozinho na escuridão do espaço, sim. Essa era a Terra. Através de seus esforços combinados por um longo período de tempo, os soberanos conseguiram abrir uma fenda entre as dimensões em direção à Terra. E graças à entrada de inimigos sem precedentes, a humanidade não pôde evitar o destino de ser aniquilada. A expressão de Ji-Woo endureceu enquanto ele observava as cidades serem reduzidas a escombros fumegantes, como visto pela primeira vez dentro da masmorra instantânea, o Castelo do Demônio. É isso que vai acontecer no futuro? De forma alguma, isso é apenas um registro do passado. Com aquela resposta inesperada, os olhos de Ji-Woo tremeram. Seu choque poderia durar apenas um curto período. Mas o Soberano das Sombras continuou com sua explicação. Os governantes detectaram tardiamente os movimentos do Soberano, mas mesmo assim eles enviaram seus exércitos. Porém, tudo já havia chegado ao fim. Se o propósito dos soberanos era destruir, então o papel dos governantes era manter os mundos. Naturalmente, os governantes ficaram zangados com o fato de que os bandidos do mundo do caos que eles não conseguiram erradicar de uma vez, conseguiram derrubar o outro planeta. Para consertar o que estava errado, eles recorreram à ativação de uma certa ferramenta de Deus que eles próprios haviam sido proibidos de usar. A ferramenta de Deus era chamada de o Cálice do Renascimento. Era um item incrível que poderia reverter o tempo em cerca de 10 anos terrestres. 10 anos! Os olhos de Ji-Woo se arregalaram. Poderia ser apenas coincidência que o número de anos correspondeu à época que os gates começaram a gerar do nada e os caçadores pareciam pará-los? Sim, é tudo como você suspeita. Os governantes fizeram o possível para resgatar outros mundos, mas a Terra era simplesmente muito frágil para hospedar as batalhas entre eles e os soberanos. Este planeta sem energia mágica não poderia resistir às batalhas em massa. Não importava quem venceu no final entre os governantes e os soberanos, o resultado esperado por esse planeta permaneceu o mesmo.
Depois de passar por vários ciclos de guerra e destruição do planeta, os governantes tomaram uma decisão drástica. Se salvar todos era impossível, então certifique-se de que apenas alguns sobreviveriam e continuariam a vida neste planeta. Através dos portais, o processo de criação de humanos que sobreviveriam à colisão das duas forças, isso é o quanto os governantes queriam proteger a humanidade. Só então Jin-Woo finalmente percebeu. Ele percebeu qual foi a razão por qual os governantes ficaram simplesmente em silêncio, mesmo sabendo que a calamidade estava chegando para a humanidade. Os humanos que são capazes de sobreviver no mundo são... Se a humanidade aprendesse que todos no mundo morreriam em breve, com a única pequena exceção das pessoas que são chamadas de caçadores, as sociedades humanas ainda poderiam funcionar de forma adequada? Como se tivesse lido a mente de Jin-Woo, o Soberano das Sombras gesticulou com as mãos e o ambiente mudou completamente. Enquanto os governantes tentavam consertar seus erros várias vezes, os soberanos também começaram a modificar seus planos continuamente. A ferramenta de Deus não pode mais ser usada. O quê? Você está me dizendo que há um limite para o uso desse tal cálice do renascimento? Isso mesmo. Não existem coisas como poder infinito. Assim como o ser absoluto, que foi capaz de criar todo o universo, ele foi eliminado por suas próprias criações. Nenhum poder dura para sempre. Mas, como as criações podem ter sido capazes de matar seu próprio criador? Bom, se você pensar, isso não é muito diferente de morrer nas artimanhas das máquinas que você criou. Isso parecia lógico, mesmo que as máquinas tenham sido criadas para a conveniência da humanidade, elas ainda podem prejudicar os humanos dependendo da forma de como são usadas. Fomos criados para lutar, e nosso poder era mais do que o suficiente para derrubar o nosso próprio mestre. Jin-Woo aceitou a resposta do Soberano das Sombras e acenou com a cabeça. Logo, a figura de vários outros soberanos familiares apareceram em volta do coreano e do Soberano das Sombras. Os governantes emprestaram porções de seus poderes a vários humanos e os fizeram matar monstros a fim de espalhar a energia mágica por todo este planeta. Os soberanos também pegaram emprestado corpos de hospedeiros humanos para descer ao mundo. Eles trouxeram seus exércitos muito tempo antes que os governantes esperavam. Eles planejam usar a energia mágica que foi espalhada ao redor do planeta pelos governantes e usar toda a Terra como uma grande armadilha. Eles querem devorar o exército dos governantes que vem para ajudar a humanidade de uma só vez. Um soberano, ele possui o poder incrível de cruzar para este mundo, porém, ele precisava de um corpo hospedeiro. Um por um, os soberanos procuraram e encontraram hospedeiros adequados para si mesmo. No entanto, apenas os dois, o Soberano da Destruição e o Soberano das Sombras, os possuidores dos maiores poderes, não conseguiram encontrar nenhum hospedeiro humano que tivesse um físico realmente bom para lidar com seus poderes. Foi nessa época que o maior mago que trabalhava sob o comando de um dos reis veio até mim com uma oferta. Ele disse que encontraria o hospedeiro humano adequado para mim. Este mago era conhecido como Arquiteto pelos soberanos, prometeu ajudar a descida do Soberano das Sombras até o mundo pelo preço de transformá-lo em um ser imortal. O Soberano das Sombras concordou com esta oferta. Infelizmente, nenhum humano vivo poderia lidar com o poder da morte. Ou humano com alta sensibilidade para energia mágica, ou humano com uma condição física esmagadoramente superior, um humano com uma faculdade mental incrível, todos eles não conseguiram lidar com o poder do Soberano das Sombras e ficaram mentalmente incapacitados ou morreram. Nenhuma forma viva poderia se tornar o recipiente para a própria morte. Enquanto o arquiteto estava suando muito e tentava localizar candidatos adequados, o Soberano das Sombras foi em frente e encontrou o primeiro hospedeiro em potencial. É isso, pessoal. Muito obrigado se você chegou até aqui. Este é um canal novo, está começando agora e eu conto com a sua ajuda para fortalecer. Deixe seu like, inscreva-se no canal que vai estar incentivando ainda mais o meu trabalho. Muito obrigado. Fui!